Oi, gente, boa noite, Colofé. Aqui é o Dr. William de novo. Mucuriú, Saravá, Aurê, Mutumbá, todas as saudações de respeito ao povo de matriz africana. Eu dei uma pausazinha na minha campanha aqui de mantimentos que eu estou fazendo para poder, efetuar um paó de respeito à minha Rungã, à minha mais velha, à minha comadre, a mulher que me viu quando eu tinha 6 meses de santo aqui em Campinas, Mameto Dango, Mãe Dango. Mãe Dango estava agora na Câmara discutindo, Colofé Rocha, ela discutiu a questão do ataque que o povo sofreu na organização da lavagem da escadaria, que é um ato tão solene que ela já faz há tantos anos. Quando eu era abiano no Rio, eu já ouvi falar desse ato. Bem, pois bem, eu vou tomar o tempo de vocês rapidinho para falar em cima da fala da Mãe Dango. A Mãe Dango ela foi muito inteligente quando ela disse que a gente não tem que exigir respeito, nem muito menos aceitação. A gente tem que ter liberdade para ir e vir. Ninguém tem que se preocupar com a gente, ninguém tem que dizer a gente onde a gente vai deixar de ir. Colofé, Nelsinho. E ela falou para o pastor da Igreja Assembleia de Deus uma coisa muito importante. Nós do Candomblé, nós curvamos a cabeça porque mantemos um sistema espiritual ainda muito antigo, onde havia-se o respeito de pai e mãe, a bênção, a padrinho e madrinha, aquele medo que nós, jovens, adolescentes, tínhamos de passar no meio da conversa de um adulto, isso já conotava e demonstrava o respeito antigo. Hoje, com algumas liberdades, esse respeito ele se finalizou. E a Mãe Dango, ela tocou um assunto muito importante que está lá em Mateus 13, acho de 24 a 30, que é a parábola do semeador. Nessa parábola do semeador, diz que o agricultor mandou que seus funcionários plantassem sementes e eles foram feitos um trabalho durante o dia. À noite veio o inimigo talvez na descrição bíblica da Bíblia, não como Satanás, Colofé Rose, talvez o inimigo é aquele invejoso de uma outra lavoura, veio e plantou o joio. Quando nasceram-se os brotos, os frutos daquilo, que nasceu o trigo e o joio, o dono da plantação disse aos seus empregados que não arrancassem o joio, porque aquele joio poderia danificar o trigo, que deixassem crescer juntos, e que ao final daquele trabalho, ao final da plantação, para chegar perto da colheita, aquele joio seria arrancado e queimado. Bem, em deturpações, entendeu? A essa parábola, muitos evangélicos acabam, de uma certa forma, eu não estou discriminando ninguém, dizendo que nós, por sermos professantes de uma outra religião, somos demonificados. A demonificação ela é feita exclusivamente pela igreja. Tem uma palestra minha no YouTube que fala lá atrás, na época lá de Paulo de Tarso, quando as pessoas deram a religiosos o poder político, trazendo o poder da capital e o domínio capital para a mão religiosa, entendeu? Não aceitando o politeísmo, não aceitando a fé em vários deuses. Colofé, Mãe Branca. O que eu achei muito bonito que a Mãe Branco fez foi dizer ao evangélico, de uma certa forma, que não pertence a ele o direito, aqui sobre a terra, de separar joio e trigo, de forma bíblica falada. Não pertence a esse evangélico dizer se nós pertencemos ou não a determinado céu, a determinado inferno. E uma coisa que ela falou sobre a educação, que nós, se estiver um exemplo, a Mãe Dango na sala e meu zelador, eu ao passar eu peço agô, eu peço licença para que eu possa passar, ou peço agô, dá-me cojá, dá-me licença, para que eu chegue até aquele mais velho para pronunciar algo ou pedir algo. O pastor, determinado pastor que veio responder, porque a responsabilidade desse ato de um fiel pertence ao seu condutor. Se um filho de santo meu for pichar uma igreja, pertence a condenação à minha pessoa, ao ato dele criminal e a mim que sou o coordenador dele. Como a responsabilidade de uma criança pertence ao pai. Dentro do contexto da responsabilidade emocional, o adulto só é responsável pelo seu ato quando te dá maioridade. Então, se você é livre e tem autonomia para a escolha da sua religião, você também tem que ser responsabilizado pelos atos dela e responsabilizar o seu maior, o seu condutor, o seu pastor, o seu boncono, o seu tateto, o seu condutor espiritual, pelo que você ali aprende.
E ela, quando mencionou o respeito, ela disse, Colofé Flavinho, ela disse uma coisa muito interessante, que o pastor levou em consideração, dizendo que eram pessoas jovens cometendo aquele crime, que parece que a insultaram. E ela mesmo assim se manteve, como sempre, impecável, digna, e manteve a sua liturgia ali, defendendo a sua história ali. E ela retrucou dizendo, pedindo desculpa, pedindo agô, né? Mas que não eram somente pessoas jovens, tinham pessoas mais velhas. Até mesmo porque o ato de demonificar o candomblé já vem de muito tempo. Era uma forma da igreja manter o poder e não dar ao ser humano a divisão de escolha. Você não tem opção a escolher. O meu Deus é o único para que eu possa gerenciar a sua história. Mais muito de tudo isso, que é ter a Mãe Dama nos defendendo, uma mulher antiga, entendeu, de santo e antiga de experiência, antiga de resistência, é a questão de conotar a respeitabilidade desse pastor. O ato de demonificar a nossa religião pertence aos pastores. Quem já foi evangélico, quem já foi protestante, quem já foi de alguma denominação pentecostal, sabe que o grande erro de um pastor é dizer ao seu membro que não trabalha, que não estuda, que não se esforça, que não busca a melhoria, que todos os seus atos negativos e percas e perdas pertencem a Satanás, pertencem ao demônio. E colocam dentro da parábola do semeador o inimigo como demônio. Por consequência, se eu digo que o inimigo é o demônio dentro da plantação do trigo, que é a igreja, e que nós somos filhos do inimigo, nós somos o joio, e que eles têm direito, assim como aquele plantador, de nos queimar. Porém, a parábola diz que quem planta o trigo trabalha matinal, quem planta o joio trabalha à noite, noturnamente escondido. Você não vê ninguém de matriz africana dizendo que o evangélico é a besta fera, ou que o evangélico é uma praga, ou uma desgraça. Nós aguentamos calados e inocentes ali dentro do ônibus, aquele evangélico que prega a palavra, o outro está gritando, as igrejas tocam som alto no final de semana, mas eles não podem suportar o que eles traduzem como competição ou o que fere o ego deles. Nós ferimos o ego do evangélico e nós pregamos a liberdade. Aceite o próximo como ele é. Quando a Mãe Dango disse ao pastor, o filho do pastor, será que quando o seu membro vem de encontro à minha pessoa, ele olha no meu semblante, ele enxerga o seu Deus? Porque eu enxergo o meu Deus no próximo. Eu enxergo o que habita em mim no próximo. Afinal, somos elos de uma mesma religião, religar. Vemos na mesma denominação. E devido a todo esse esforço, a toda a luta que o povo de matriz africana teve em resistência, ela foi muito conclusiva ao dizer que ela não pede licença e ela não pede que a respeite. Ela pede somente que a deixem em paz. O direito de ir e vir, ele está contido na escolha. Hoje, infelizmente, por questão de número e adequação, muitas matrizes evangélicas têm tirado a demonificação da homossexualidade, a demonificação das drogas, do caminho corrupto e marginal, porque se eu me adequo e aceito, eu certamente conquisto. E ela fala uma coisa muito interessante, ela diz, não me convença, me converta, eu falo isso já há muito tempo. O convertimento não vem do convencimento. O candomblé também faz isso. Ele traz e mostra o caminho, mas o livre-arbítrio pertence a você como elegum, abião ou frequente a uma religião. Pois bem, no resumo total de uma história, meu Colofé, meu respeito de novo a Mãe Dango, meu paó, que eu, quando crescer, me tornar um adulto espiritual, eu seja tanto quanto ela, e que eu tenha disposição de lutar e de investir 362 dias em prol de alguma coisa de visibilidade, porque a gente se acovarda muito. Pois bem, que a gente faça dessa parábola do semeador uma coisa extremamente tranquila ao pensar. Que quando você for semear algo, que você não semeie o ódio, que você não semeie a resistência, que você não semeie uma luta, porque nós não lutamos por espaço. É muito complicado quando se fala em visibilidade e em pedir espaço, sendo que eu, como contribuinte, como civil, eu tenho o direito de escolha sobre os meus atos. Isso vai desde a sua cor, a sua genética, porque a igreja ainda prega que a homossexualidade, a transexualidade é uma doença e é genética. Eles criticam e apontam a evolução do mesmo Deus que nos criou, ou que eles entendem que nos criou.
não ferindo a fé de ninguém, quem é ateu, quem não é, quem acha que o homem veio da minhoca, veio do sapo, de onde veio. Nós somos uma criação e como criaturas somos evolutivas. Então eles tendem a pegar um livro arcaico e antigo e usar esse livro arcaico e antigo como base de certeza para que você viva. Meu não diz respeito a nada. Tem também uma outra matéria, juntando essa história da Mãe Dambo, referente às cantoras sertanejas que cantam: eu vou ser traído, estou feliz, o meu chifre vai ser lucro, eu vou sofrer, mas vou pegar um cantinho com você, que dizem que elas não cantaram a frase São Flores de Iemanjá, da música do Nath Roots, por desinência espiritual. E alguns dizem que é liberdade, eu falo de Iemanjá se eu quiser, da fé que eu tenho. Muitos vezes falam de Deus, Roberto Carlos fala de Deus, e ainda bem pessoas que cantam ou não cantam. Mas é que eu falo, é tudo do muito que nós ouvimos, é tudo de tudo que é permissivo você ouvir. Quando eu consigo entrar na linha do repeteco, que eu digo que eu vou sofrer por R$50, que eu vou ser chifrudo, mas está tudo bem, que você é o meu resto, que eu sou o seu resto, eu também estou incentivando e ornando essas novas crianças a entenderem que o que vale a pena é a minha vontade. Eu quero ter você da forma que tem que ter. E se a cultura é tão essa de aceitação, o que a base de tudo está na neutralidade. Que sejamos neutros, que frequentemos nossos terreiros, nossas casas de orações, os nossos abaçás, nossos queis, nossas matrizes de culto litúrgico pentecostal, e que pensemos somente uma coisa: o que eu posso dar ao outro que vai ser tão satisfatório que eu gostaria de receber. Um grande beijo, Colofé, meu mucuyu, meu saravá, meu aurê, meu respeito. Primordialmente Alberto Campos, foi quem cobriu a reportagem, acho que eu não sei se é o certo, foi ele que fez a filmagem, quem postou, mas foi através do perfil dele do Facebook que eu assisti. Que a gente possa aprender, gente, a agregar e respeitar. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que eu posso precisar do próximo, e eu não sou dono da verdade. Então a gente tem que quebrar essa monotonia espiritual de ter que mostrar veracidade espiritual por quantidade, por lucro, por dinheiro, por exuberância. É claro, todos nós desejamos o melhor do que nós professamos, mas que a gente consiga ter esse desejo inflamado dentro do coração, somente dentro do coração. O coração, quando ele inflama, ele testemunha, e quando ele testemunha, ele acaba convertendo e não convencendo. Um grande beijo, boa noite, Colofé, deixa eu descansar, que amanhã eu tenho mais 12 horas de campanha. Quem puder colaborar, eu estou no mês de agosto, como sempre, a campanha em prol do Lar São Francisco, 5 quilos de mantimentos para uma consulta de 30 minutos de jogo de búzios. Lembrando e retificando sempre, não é de meu interesse fazer a campanha para fim lucrativo. Durante toda a campanha, nenhum tipo de procedimento espiritual é cobrado, não é efetivado nenhum tipo de liturgia da minha religião. A pessoa vai para um aconselhamento e sai dali com um pré-aconselhamento para autocuidado. A minha única intenção realmente é juntar mantimento para essa obra tão maravilhosa que o Marquinhos Joma faz. Colofé, boa noite, vamos descansar. Eu vou me esticar para desligar o celular, porque ele está um pouquinho distante. Grande beijo.